Olá, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Neste momento, daremos início à mesa intitulada Fake News, Pós-Verdade, Cancelamentos, as linguagens nas experimentações pedagógicas no mundo virtual, que tem como palestrantes o professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também a professora Cláudia Cristina dos Santos Andrade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Teríamos como mediadora dessa mesa a professora Ana Carolina da Mata Machado, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, por motivos de doença, ela não poderia participar e eu substituo, sou o professor Alexandre Xavier Lima, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria também acrescentar aqui, só registrar, que estamos celebrando a 11º Simpósio de Educação e Sociedade Contemporânea, Desafios e Propostas. Esse evento também é uma homenagem à professora Leira Medeiros de Menezes, que muito contribuiu para a reflexão sobre a educação integrada às demandas da sociedade. O assunto, como já foi apresentado dessa mesa, fake news, sem dúvidas, é mais uma demanda que a sociedade precisa entender como um desafio e construir propostas de enfrentamento. Queria agora apresentar os professores da mesa. Primeiramente, Edgar Rebouças é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo, coordena o Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Políticas, Sistemas e Transparência, é diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinas da Comunicação e membro do Conselho Estadual de Ética Pública do Estado do Espírito Santo. De formação sólida dentro e fora do país, o professor Edgar desenvolve pesquisa sobre regulação, regulamentação, direitos humanos, televisão, jornalismo, publicidade e observatórios de mídia. Dentre as frentes de pesquisa, destaca-se o projeto Mutações das Lógicas e Estratégias nas Indústrias Culturais e Midiáticas, em que vem trabalhando desde 2017. Desse mesmo período é seu projeto de pesquisa Núcleo de Direitos Humanos da UFES. Também tem produzido artigos e capítulos que refletem sobre esses temas, como os desafios para a regulamentação da publicidade destinada a crianças e adolescentes. Jornalista atuante em vários meios de comunicação, dentre eles a Tribuna, a TV Capixaba, a Gazeta do Espírito Santo, membro de corpo editorial de vários periódicos acadêmicos, nacionais e internacionais, mereceu várias vezes o reconhecimento da sociedade, como a honra ao mérito por serviços prestados à cidade de Vitória, 40 anos, do Sindicato de Jornalistas do Espírito Santo, pela Câmara Municipal de Vitória. Essa é uma pequena demonstração da contribuição do professor Edgar Rebouças. Conosco também teremos o professor Gaudêncio Frigoto. Ele é professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professor titular aposentado em Economia Política da Educação na Universidade Federal Fluminense, coordenador do grupo CNPq, Trabalho, História, Educação e Saúde, sócio fundador da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, membro do Grupo de Trabalho Filosofia Política do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, membro fundador do Núcleo de Estudos e Documentação sobre Trabalho e Educação. Foi membro representante do Brasil no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, com sede em Buenos Aires. Tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e trabalho, educação básica, educação técnica e profissional na perspectiva da Politécnica, educação e a especificidade das relações de classe do capitalismo no Brasil. Inaugurou em 2019 mais um projeto de pesquisa intitulado Ensino Médio e Educação Profissional Técnica, Brasil e Uruguai. Também trabalha na extensão com o projeto Ações Afirmativas e Políticas Públicas, que pretende analisar algumas iniciativas militantes e projetos voltados para ações para o povo negro desde a década de 1980. Foi eleito personalidade educacional no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2011, uma iniciativa da Associação Brasileira
de Imprensa e agraciado com o Prêmio Cora Coralina pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Acho que o principal título, né, para além desses que foram apresentados, é a quantidade de trabalhos que o professor orientou, pois é aí que está a repercussão, né, talvez a maior repercussão do trabalho de um pesquisador e de um professor. Também temos a honra de receber nessa mesa a professora Cláudia Cristina dos Santos Andrade. A professora Cláudia é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento do Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Atua na educação básica, nas licenciaturas e no programa de pós-graduação em ensino de educação básica, tem experiência na área de educação com ênfase em ensino-aprendizagem de leitura e da escrita em face dos elementos culturais, desenvolvendo temas como ensino, aprendizagem, dos direitos e componentes curriculares dos anos iniciais do ensino fundamental, alfabetização e processos de formação do leitor, formação de professores, mídia, educação, cinema, educação, acesso aos bens culturais e suas relações com a escola. Coordena o grupo de estudos em práticas educativas, juventudes e infâncias e é membro do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura, Práticas Educativas da UF. Me chamou a atenção o projeto A Construção do Olhar, Elementos para a Proposição de Políticas de Acesso aos Bens Culturais, vem em andamento desde 2008, que busca relacionar a oferta de produtos culturais por diferentes instituições de ensino e os sentidos produzidos em face da programação televisiva, analisando e caracterizando os diferentes olhares, de forma a constituir elementos para subsidiar políticas de acesso a bens culturais. Sou também testemunho do trabalho da colega, pois recebo seus alunos do segundo segmento, são leitores assíduos, alunos críticos, abertos ao debate. É claro, fruto do trabalho da professora Cláudia. Então, cada palestrante terá 20 minutos de fala, de 15 a 20 minutos. Quando chegar aos 15 minutos, eu vou dar um pequeno toque para que vocês possam ter consciência da duração da fala de cada um. E depois da fala de cada participante, nós abriremos para o debate, ok? Então, agora, passo a fala ao professor Edgar. Bom dia, colegas. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar em eventos de outras áreas que não da comunicação e trazer para essa discussão, aqui, sobretudo na educação, um tema que a gente vem debatendo muito, que é esse que vocês elegeram para a mesa 1, de notícias falsas, desinformação, cancelamento, são conceitos que a gente vem discutindo já há algum tempo na comunicação, e é sempre bom dialogar com colegas de outras áreas, para que a gente tenha reflexões e retornos dos caminhos que a gente está seguindo. E muito honrado aqui de estar com vocês na UERJ, sobretudo aqui com o professor Gaudêncio. Queria estar junto com vocês aí, que eu podia levar meus livros para ele autografar, fazer dedicatória, mas, infelizmente, deixa para uma próxima, professor. Tomara que acabe logo essa pandemia aí, da gente poder se encontrar novamente em eventos e estar junto e dialogar para além das mesas aqui. Isso que alguns estão chamando de novo normal, né? E dá para ver algumas instituições aí muito ligadas à mercantilização da educação, dizendo que é assim que vai ser a partir de agora, não tem mais retorno. Não, tem retorno sim, a gente tem que voltar para a sala de aula, a gente tem que voltar para as palestras, né, presenciais, e trocar afetos com nossos estudantes, nossos colegas, isso aqui que mais importa. E esse tema que vocês elencaram, né, de fake news, pós-verdade e cancelamento, como eu falei, a gente discute muito na comunicação, mas isso não é nada novidade, né? Eu fui jornalista de redação por muitos anos, e na minha época a gente chamava isso que passou a ser chamado agora de fake news, a gente chamava de mentira.
Isso era mentira, e não tinha outra palavra. E era mentira, quando era mentira por acaso, né, o jornalista contava uma mentira, a gente chamava de barrigada, e no dia seguinte, né, o jornalista tomava uma bela de uma advertência, no dia seguinte você ia lá e pedia desculpa e corrigia o erro. Mas quando era uma mentira intencional, o jornalista era demitido, porque não há espaço no jornalismo, né, no profissional de mídia, para mentira, porque a gente trabalha com matéria-prima que são os fatos, né, a verdade factual. A gente tem opiniões também, tem a parte do jornalismo opinativo, interpretativo, vários gêneros, mas a base, né, da informação noticiosa é o fato verdadeiro, é a verdade factual. Então, quando começa a aparecer esse discurso de fake news, a gente fala assim, mas isso a gente já conhece. Só que a gente não tem chamado, no campo da comunicação, a gente tem evitado chamar de fake news, a gente tem chamado mais de desinformação. Porque aí fica claro que é uma informação fraudulenta, intencionalmente feita para ser uma desinformação. Porque o objetivo é desinformar e não informar. Isso que se generalizou chamar de fake news. A gente vai falar um pouco mais disso mais profundamente daqui a pouco. Isso também que passou a ser chamado de pós-verdade, também sempre existiu, e a gente já discutia isso, né? Que são aquilo, alguns chamam até de verdades alternativas. Mas existe a verdade factual e existe aquilo que eu acredito, né? Só que isso também a gente já passou por essa fase ali né, alguns 500 anos atrás, quando a gente saiu da Idade Média para a Renascença e o Iluminismo, que a gente viu que a gente tem que acreditar nas hipóteses prováveis, né, naquilo que a gente vai testar, e não naquilo que estava simplesmente nas convicções, apesar de alguns ainda defenderem disso, né, que não precisa de provas, basta ter convicções. E aí, se você passa a acreditar mais nas convicções do que nas provas, sinceramente não tem diálogo. As pessoas estão mais no mundo da pós-verdade, que eu prefiro chamar de pré-verdade, né? Aquilo que vem antes das verdades, ela passa a acreditar em algo e isso nada vai fazer mudar a cabeça dessa pessoa. Então, para esse aí não tem discussão. E um outro tema também que vocês colocaram aqui na mesa, que é o cancelamento, que também não é nada recente, né? Isso de bloquear as pessoas que eu não concordo, então eu cancelo numa rede social digital e tal. Isso os meios de comunicação hegemônicos, tradicionais, já fazem isso há muito tempo, né? Aí no Rio tem um caso muito emblemático disso, de que foi o ex-governador Brizola. Ele foi cancelado da Rede Globo por anos, né? A Rede Globo não falava, podia fazer qualquer coisa, ele era governador e não se falava. Do mesmo jeito que continua cancelando várias pessoas e iluminando várias outras, né? Basta ver agora os grandes comentaristas dessa eleição que aconteceu no último domingo, você já começa a ver quem são os futuros eleitos pelos meios de comunicação, que são as pessoas. Não estão chamando as personalidades políticas que podem analisar, estão chamando aqueles que eles querem que sejam candidatos na próxima eleição, e cancelando os outros. Então, nos meios de comunicação, esse cancelamento já é feito há muito tempo, e como uma estratégia de comunicação, que é aquilo você silencia sobre um assunto, esperando que, como a gente não está na pauta, não está no agendamento, não vai ser assunto no dia seguinte. Só que não, né? As redes sociais digitais, e não só digitais, tem outras dinâmicas de comunicação que vão para além dos meios de comunicação tradicionais. Quer dizer, os meios de comunicação tradicionais não têm mais aquela hegemonia comunicacional, informacional que tinha há alguns anos atrás, mas continua sendo o principal locus do assunto do dia, né? Basta continuar vendo a audiência. Se você pegar tem alguns blogueiros, algumas personagens influentes nas redes sociais que têm, digamos lá,
5 milhões de seguidores, é muito seguidor, né? 5 milhões de seguidores. 5 milhões de seguidores representa 2 pontos de audiência no Ibope. Então, assim, uma notícia falada no Fantástico, no Jornal Nacional, atinge 70 milhões de pessoas. Uma informação prestada ali. Então, você pode ser um influenciador que for numa rede social, que você vai falar para uma bolha sua. Ou alguém vai até repercutir alguma coisa. Mas uma notícia falada no Jornal Nacional, num jornal de grande audiência, continua tendo uma repercussão muito grande. E isso tem que ser relativizado também, sobretudo com alguns colegas que acreditam piamente que agora não existe mais os meios de comunicação tradicionais, que tudo acontece nas redes sociais, digitais. Não é tão simples assim. Não aconteceu aquela emancipação que tinha sido prometida, muito pelo contrário, né? Essas redes acabaram sendo incorporadas por grandes grupos midiáticos e corporativos também. E aí a gente tem a situação desse pandemônio, dessa pandemia, que muitos estão se aproveitando disso, sobretudo na área de educação, para oferecer alternativas muito fáceis, né, e viáveis, e soluções, como se fosse de um passe de mágica. Não, a partir de agora, as aulas podem ser desse jeito que a gente está acontecendo agora. Poxa, peraí, não pode. Né? A gente poderia até ter, nós da comunicação e da educação, termos nos aprofundado mais e negligenciado menos essa inter-relação educação e comunicação já de um processo histórico, e que hoje a gente teria opções pensadas melhor para como enfrentar essa situação. Mas como a gente negligenciou muito essa inter-relação por muitos anos, acontece que agora os grupos corporativos vêm e oferecem soluções, né, que então agora não precisa mais ter sala de aula, não precisa mais ter o professor ali presencialmente. E todo esse discurso, né, que o professor Gaudêncio já vem falando disso há algum tempo, vai se materializar com essas grandes corporações de educação tomando conta de um setor tão importante para a sociedade, se associando com as grandes corporações midiáticas. E o que acontece é o seguinte: esses ambientes digitais, eles são o locus ideal para a proliferação da desinformação. Por quê? Mesmo a gente sendo crítico às grandes corporações midiáticas, mas elas têm um profissionalismo e elas têm uma imagem a preservar, né? Mesmo que a gente saiba bem claramente que lado que elas estão, mas essa coisa do campo jornalístico que vem se construindo nos últimos 300 anos, tem bem claro isso. Se você fala mentira, você está fora. Então não adianta ser um rostinho bonito, não adianta ser filho do governador e vai ser o novo jornalista lá do telejornal. Se ele fala uma mentira, ele está fora, porque o veículo de comunicação não pode carregar essa mentira no seu currículo, porque faz parte do contrato de leitura dos meios de comunicação para com o público de falar a verdade, trabalhar o mais próximo da verdade factual possível. Então, se falar mentira, não tem espaço. Só que, nas redes sociais digitais, como você não tem esse controle, esse comprometimento social e esse comprometimento profissional, as pessoas falam qualquer coisa, as pessoas replicam qualquer coisa, e aí começa a gerar esse monte de possibilidades, né, e que só tem prejudicado a nossa sociedade. Mas isso não é um fenômeno novo. Tem um filósofo bem do início da era atual, né, dos primeiros anos da era atual, que é o Sêneca, e é lembrado isso. O Sêneca tem uma frase bem interessante, falando sobre como que as pessoas se comportam em relação à mentira. Ele falou o seguinte, eu vou até ler aqui. Alguns são muito credos, outros descuidados. Alguns são iludidos, outros encantados com a falsidade. Alguns não evitam, outros a procuram.
falando de como que algumas personalidades e alguns políticos se valem do discurso da mentira para conquistar essas pessoas que são ávidas de acreditar em qualquer coisa, no seu mito da vez ali. E isso a gente vê no mundo político de uma forma muito fácil. O Maquiavel também, ele falou do príncipe, precisava ser dissimulado e dissimulador também, ele tinha que ser fingido de alguma forma. E aí tem uma parte do Maquiavel que ele fala assim: os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas que aqueles que enganam, aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Olha que coisa interessante. Então, 500 e poucos anos atrás, Maquiavel já estava falando disso. Para você ser um bom político, venha se valer das pessoas que acreditam nas suas mentiras. E isso a gente vê que funcionou muito bem no caso dos Estados Unidos, na eleição lá de 2016. Para essa eleição, as pessoas já estavam mais ou menos vacinadas, né? Então as mentiras faladas pelo candidato e então presidente Donald Trump já não colaram tanto, mas para aquelas pessoas que acreditavam nele, aquelas 70 milhões de pessoas que votaram nele, continuaram acreditando. Olha que coisa complicada, né? Mas felizmente 75 milhões não acreditaram. Mas você dividiu o país. No caso brasileiro, é muito semelhante. A gente teve o presidente, o atual presidente, fez uma campanha muito em cima das redes sociais digitais, explorando as mentiras e as desinformações lá em 2018, mas isso para 2022 já não vai colar tanto, né? As pessoas já estão mais ou menos... Mas aqueles que acreditam piamente nele vão continuar votando nele, e a gente viu aí o resultado das eleições no Rio, por exemplo, já que a gente está fisicamente no Rio. Então, essa coisa da informação fraudulenta sempre existiu, e a gente sempre estudou isso, porque isso está associado a uma das técnicas que a gente estuda muito na comunicação, que é a propaganda. E a propaganda, ela se vale, não a propaganda, as técnicas utilizadas para fazer publicidade, mas a propaganda política. E isso já foi estudado. Lá, por exemplo, um grande estudo sobre técnicas de propaganda é de um dos principais teóricos da comunicação, que é o Harold Lasswell. Ele fez um estudo sobre a Primeira Guerra Mundial e de como que Inglaterra, França e Estados Unidos venderam uma imagem da guerra totalmente, e sobretudo da Alemanha, totalmente contrária ao que era a realidade, que fez com que o povo da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos acreditasse que esses países tinham que realmente entrar na guerra contra a Alemanha. Ao passo que a Alemanha fez uma péssima propaganda. O que é muito interessante é que na mesma época que o Lasswell estava fazendo essa tese dele, a tese de doutoramento dele, tinha um cabo alemão que estava preso, e ele fez essa mesma leitura no período dele que ele estava preso. Um cabo alemão. E ele escreveu um livro contando as memórias dele e tal, e ele faz essa mesma observação de que a Alemanha não mentiu bem, mas que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos mentiram muito bem, e isso foi um dos fatores que fez com que a Alemanha perdesse a Primeira Guerra Mundial. E esse cabo publicou o livro dele, chamado Minha Luta, né, que as pessoas sabem o nome desse cabo. O daqui, pelo menos, é capitão, né? O outro era cabo. Era o Adolf Hitler. E ele se apropriou dessas estratégias de como contar mentira, e a gente viu o que aconteceu, né? Ele fez o seu governo com base em mentiras e com base em essas estratégias de propaganda, do mito do Salvador, do que vai resolver os problemas da Alemanha, né? Mas com todo o seu espírito fascista por trás. Então, um grande risco que a gente tem quando a sociedade passa a acreditar muito nesses mitos que usam dessas estratégias, chega a esse ponto de a fraude ser mais verdadeira do que a verdade factual. Um exemplo típico disso daí, eu me deparei, um dos primeiros, eu fui da comissão de ética do Sindicato de Jornalistas
logo no início da minha carreira, e eu me lembro de um caso bem emblemático que a gente teve, que foi quando daquele lançamento daquele filme A Lista de Schindler, do Spielberg, que um jornalista de Vitória escreveu um texto enorme, num artigo de opinião, falando que era pura fantasia aquele filme, né? Porque já estava mais do que provado que não tinha acontecido o Holocausto, coisa nenhuma, que isso era uma grande invenção dos judeus e tal. E aí, poxa, peraí, de onde que está super provado que não houve Holocausto? E como ele escreveu isso no caderno de cultura, muitas pessoas entenderam isso como uma crítica jornalística ao filme, e não como um artigo de opinião dele. E aí ele tomou um processo, e o processo, a conclusão foi o seguinte: ele pode ter a opinião que ele quiser, ele pode ser a favor do nazismo, infelizmente, né? Ele pode ser a favor do nazismo, mas ele não pode dizer em um jornal que não houve o Holocausto, porque isso é uma mentira, porque a verdade factual garante que houve o Holocausto, né? Isso está provado historicamente, e não há uma outra história, não há uma outra verdade, essa é a verdade factual. Ele pode até concordar que não, tinha que ter matado mais gente ainda, né? Como até o nosso presidente já fez essas declarações, né? Não, tinha que ter matado muita gente na época da ditadura aqui no Brasil. E algumas, no caso da ditadura do Brasil, algumas pessoas passam a não acreditar que houve ditadura no Brasil e falar, não, mas isso a minha opinião é de que não houve. Sim, você pode até ter sua opinião favorável à ditadura, mas você não pode dizer que não houve ditadura, porque houve ditadura. A verdade factual é essa. E nós que trabalhamos com comunicação, e vocês, sobretudo, com educação, a gente tem esse dever moral e profissional de esclarecer a sociedade que houve ditadura, que houve Holocausto, mesmo eu não sendo professor de história, mesmo eu não sendo professor de política, mas é o nosso papel como de cidadania combater essas desinformações. Mas numa sociedade que acredita num discurso que é anti-imprensa, anti-verdade, anti-ciência, anti-educação, que caminhos que a gente pode ter para resolver? Hoje já está tudo perdido. Não, deixa esse pessoal aí, eu cancelo, né? Igual muitos de nós fizemos lá nas nossas redes sociais de família, né? Alguns anos. Eu não converso mais com essas pessoas aqui. Sim, mas não adianta não conversar com as pessoas vão continuar pensando nisso. Eu sempre brinco aqui com meus estudantes e falo assim, não, a gente tem que falar, encontrar com os primos e com os cunhados nas festas de família e ficar enchendo o saco deles. Falar assim, meu amigo, isso é mentira, e ficar falando o tempo todo. E quando alguém coloca lá no grupo da família alguma mentira, a gente tem que, no ato, dizer que é mentira. Só que a gente está perdendo muito tempo com isso, né? Porque a gente poderia estar trabalhando na busca de soluções. A gente está vivendo a questão da pandemia agora. Em vez de a gente estar buscando a solução do problema, a gente está perdendo muito tempo em negar, em contradizer essa quantidade de absurdos que assola o país, né? Festival de bobagens que assola o país e o planeta, o FEBEAPA lá, do Stanislau Ponte Preta. O que está acontecendo? Por quê? As pessoas estão acreditando muito mais nas mentiras do que na ciência. Acreditando muito mais nas mentiras do que na educação. E isso é muito... Mais 5 minutos, isso professor. É muito arriscado. Esse fenômeno, assim, alguns colegas têm estudado por que está acontecendo isso com tanta agilidade, né? E aí a gente pode resgatar e ir lá beber na fonte dos nossos colegas da psicologia, sobretudo da psicanálise. Tem um texto do Freud que fala do mal-estar da civilização, quando ele coloca em conflito isso, né? O que a civilização impediu que a sociedade, né, o certo e o errado. Então, a partir de agora você tem que se comportar, você não pode mais fazer o que você quer, você tem que se comportar dentro dessa civilização, desse modelo de civilização onde você vive.
E aí a gente chegou evoluiu a tal ponto, por exemplo, de chegar no politicamente correto, né? A gente chegou a ponto de, isso daqui é brincadeirinha, piadinha sobre esse assunto, não dá mais, né? Isso está errado. Só que aí quando você tem o presidente da República, que no dia da posse sobe no parlatório do Palácio do Planalto e diz: acabou o tempo do politicamente correto, acabou o tempo do mimimi, e ele chega, toma um guaraná cor-de-rosa e fala que vai virar gay, e fala que doença, que a Covid é coisa de boiola, e que... Poxa, então, peraí, isso está errado. Está errado, não pode falar isso. Né? A civilização chegou a esse ponto de a gente não mais falar isso. A gente não pode mais ser racista. A gente não pode mais ser homofóbico, a gente não pode mais ser xenófobo. E aí se permitiu a sociedade fazer isso porque grandes líderes internacionais e nacionais começaram a fazer isso. Então, aquilo do certo e errado criou-se a possibilidade... quer dizer, o Freud estava errado. Não, pode sim. Então, o acredito e não acredito também entra nesse conflito. A satisfação e a frustração, a alegria e a tristeza, chega a um ponto do seguinte, da completude e da incompletude, que o Freud também fala. Então as pessoas estão se sentindo, se elas não estão plenamente satisfeitas, se elas não recebem as informações que elas querem receber, elas se sentem frustradas e elas passam a acreditar em outra coisa. E aí dá esse mundo da mística de que vivemos numa sociedade do espetáculo, de que tudo é entretenimento. Né? E aí até na educação e na comunicação também, a gente tem uns termos que foram criados, tal do edutainment, né? Que as aulas têm que ser divertidas, as aulas têm que ter música, tem que ter para atrair os jovens para ter interesse nos conteúdos. A informação também é o infotainment. Então o jornalismo tem que ser meio novelizado para as pessoas terem interesse naquilo ali, senão elas mudam de canal. Não, peraí. Aí a gente chega num outro ponto, que também é muito discutido na comunicação, que é algo que foi chamado ali nos anos 40 da disfunção narcotizante. Esse excesso de informações, sobretudo de entretenimento, gera as pessoas a perderem suas funções. Então, o que era para ser o papel da educação está perdendo sua função. O papel da comunicação, do jornalismo, está perdendo sua função. Porque é um excesso tão grande de informações que as pessoas não estão sabendo mais compartimentar e acaba sendo tudo muito raso. E aí chega a uma conclusão de... Eu sempre me questiono quando eu falo isso, resgatar lá o que o Adorno e o Horkheimer falaram sobre a dialética do iluminismo. Quer dizer, o iluminismo deu errado. Do mesmo jeito que aquela panaceia toda que era prometida, né, com a internet, que vai democratizar a educação, a informação, o acesso, vai emancipar o cidadão. Não. O excesso de informação, o excesso de possibilidades está prejudicando, porque a sociedade, o ser humano não sabe usar essa quantidade de informação. Lógico, a gente teve milhares de avanços maravilhosos com o iluminismo, mas não fez com que a sociedade se tornasse mais civilizada, não fez com que tivéssemos uma sociedade plenamente melhor, porque houve uma série de disfunções e desequilíbrios nesse caminho. Então, aquilo que poderia ser usado, e aí foi o Habermas que falou isso, para uma construção de uma razão crítica, que é o espaço público sendo ocupado por mais ideias, mais opiniões, a escola sendo ocupada por mais saberes, isso não aconteceu. Infelizmente, né? A gente poderia ter explorado mais, mas isso foi tolhido pelas classes dominantes, que não queriam que isso acontecesse, pelas mídias, que fazem parte das classes dominantes também, que não querem que isso aconteça. E aí, resgatando aquela fala horrível lá que o nosso ministro do Meio Ambiente falou, né? Não, vamos aproveitar esse tempo aí para passar a boiada. E no caso da educação, como é que a boiada está passando? Está passando Google Meet, Microsoft Teams, Facebook, WhatsApp, Amazon Time.
Cisco, Zoom, a boiada está passando. E a educação e a comunicação estão ficando reféns dessa boiada aí, né, que abriu-se, e a gente não soube prever isso. A gente não... Era um processo que ia acontecer, dessas mutações iam acontecer ao longo dos próximos 50 anos, está acontecendo ao passo de 1 ano, de 6 meses. A educação está tendo que se reformular. Então, esses conceitos de aprendizado adaptativo, ensino híbrido, e-learning, blended learning, que estão aparecendo. Peraí, as corporações de educação já vinham querendo fazer isso há muito tempo. Agora viram que pode passar a boiada dessa forma. Qual a saída que nós temos tentado sugerir aqui? Trabalhar com a questão da educação, da leitura crítica da mídia e da educação crítica desde a base. Essa tão discutida Base Nacional Comum Curricular deu algumas brechas para isso, de colocar conteúdos de leitura crítica, de formação lá na educação básica, para que a gente tenha uma próxima geração que saiba se vacinar desses mecanismos todos e dessas intencionalidades todas que tem por trás dessas estratégias. Assim, do mesmo jeito que o professor Gaudêncio estuda, segue a linha da economia política da educação, eu sou um seguidor da linha da economia política da comunicação, sempre tentando entender mais o caminho da aranha, as intenções da aranha, do que o que está acontecendo na rede em si. Que intenções que há por trás disso, e a gente está sendo refém de todas essas intenções. Então, eu faço parte de um grupo, eu coordeno um observatório de mídia, que a gente já tinha atuações de observar as mídias tradicionais e criticar essas mídias tradicionais, mas que recentemente a gente teve que reconfigurar isso. E recentemente, agora há 2 meses, a gente criou uma rede nacional de combate à desinformação. Se vocês declarem aí, bota lá rncd.org, hoje a gente está com mais de 70 grupos de pesquisas e entidades e ações e projetos que trabalham com a educação para a mídia, que trabalham com checagem de informações, mesmo que seja num oceano de desinformações e de mentiras. Mas a gente tem tentado fazer isso. Mas onde a gente aposta é o seguinte: ir naquilo que essa tão questionada BNCC deu essa brecha, de colocar na educação básica leitura crítica para as mídias. E a gente poder formar uma futura geração que saiba ler mídia criticamente, que saiba fazer mídia, já que todo mundo se tornou um emissor em potencial, que saiba fazer mídia também com responsabilidade. Eu acho que eu vou querer ouvir vocês agora, a partir dessa quantidade de conceitos que a gente já vem discutindo na comunicação, de como que vocês da educação podem nos ajudar a avançar em torno disso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo, da sua contribuição. Acho que muito assunto, até para continuar no debate após a fala de cada colega. Agora eu passo a palavra ao professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Edgar. Bom dia, Cláudia. É um prazer enorme participar deste 11º Simpósio de Educação e Sociedade Contemporânea. É uma satisfação enorme ter ouvido o Edgar. Eu acho que ele já traz um conjunto de temas e de interpelações que já nós poderíamos, a partir daí, fazer um excelente debate. Nós somos um grupo aqui interdisciplinar, e isso é muito, muito bom. E o tema é um tema interdisciplinar. O tema geral: viver e aprender, educadores de espaços de experimentação, resistência e superação, né? É um tema, eu diria, da ordem humana, social, política, cultural e, sobretudo, educacional, da mais alta relevância no momento que vivemos hoje. Eu acho que o Edgar já o colocou em evidência
tanto do ponto de vista da pandemia que enfrentamos, quanto, sobretudo, do contexto político que vivemos, de regressão brutal com regimes de extrema-direita, e do qual o Brasil, como diz Michel Louvi, é o que mais pratica ações de caráter neofascista, né? Mas dependendo, aprender e viver, mas dependendo como se dá a relação entre os seres humanos e destes, entre eles e destes com a natureza, nós podemos também, como nos diz e nos ensina Lukács, desencadear processos sobre os quais depois nós não podemos ter o controle. Então, eu gostaria de começar esta fala trazendo uma ligação do tema geral com o tema específico deste painel. Para isso, trouxe aqui a resposta a uma pergunta feita a Mia Couto, há poucos dias, numa entrevista da revista Isto É, quando o repórter lhe pergunta: o que podemos aprender com a pandemia? Ele diz o seguinte, abre aspas, a espécie humana notou que não é o centro de tudo, mas apenas a pequena parte de algo maior. Como Darwin, quando descobriu que somos um ente entre muitos seres livres. E Freud, ao perceber que não somos feitos só de consciência. Ele viu que ali havia um inconsciente, uma espécie de sótão obscuro, escuro, que não dominamos. Ou ainda, como Copérnico e Galileu, quando constataram que a Terra não era o centro do universo. Então, acho que este tema, tanto geral quanto esses específicos, tem tudo a ver com o momento que a gente vive e querem nos convencer, né? Num outro ângulo, mas na mesma direção que o Edgar falava, que a Terra é plana, que querem nos convencer de que a ciência tem que ser subordinada novamente à crença, voltando à Idade Média. E vocês podem ter visto a propaganda aqui do Rio de Janeiro do atual prefeito, né? Ele só se foca exatamente nesta subordinação da crença, do dogma, e cria aquilo que o Edgar dizia, grupos que não seguem a ciência, mas seguem a crença religiosa ou convicção e crença política. Dentro desse contexto, e sabendo, conhecendo o trabalho do Edgar, e conhecendo também o trabalho aqui do CAP, eu optei para trazer a seguinte problematização. A relação entre o pós-modernismo, a pós-verdade e as fake news. Não são coisas iguais, mas são da mesma ordem do ponto de vista do confronto entre ciência, ideologia e mentira, que me parece mais adequado, como o Edgar falava, até para não sermos o tempo todo miméticos, que temos que usar a língua dos outros, né? O segundo ponto, reforçar isto, de certa forma, que o Edgar falou, que a fake news tem um traço de manipulação muito na história nossa, na história passada, mas, sobretudo, de manipulação política e interpessoal, e aí creio que vem a questão do cancelamento, que nós ouviremos a colegas a seguir, que vai também nos dar elementos sobre isso, porque sabemos que ela pesquisa, analisa essas questões. E finalmente, as implicações pedagógicas disto e o nosso papel como educadores e como professores, né? Eu pude assistir ontem parte da mesa de abertura
e achei muito interessante a abordagem que a Rosa Maria Fischer fez quando ela falava da relação que nós temos que ter com os herdeiros. Obviamente, ela estava se referindo aí ao livro do Pierre Bourdieu e do Passeron. Portanto, eu acho que esta questão da pós-verdade, da fake news, se relaciona a um processo de relativismo quase absoluto, voltando ao relativismo absoluto. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. Esta relação, ou este aspecto do relativismo que traz o pós-modernismo e a chamada pós-verdade, ou como Edgar diz, pré-verdade, né? Eu acho que Pierre Bourdieu, para voltar a ele, e Lacan, num texto que eu tenho há muito tempo, na internet, eles dizem uma nova língua que está se produzindo. E nesta análise, a síntese que eles dizem é o seguinte: em todos os países avançados, patrões, altos funcionários internacionais, intelectuais de projeção na mídia e jornalistas de primeiro escalão se puseram de acordo em falar uma estranha nova língua, cujo vocabulário aparentemente sem origem está em todas as bocas. Globalização, flexibilidade, governabilidade, empregabilidade, underclass, exclusão, nova economia, tolerância zero, comunitarismo, multiculturalismo e seus primos pós-modernos. Continuam eles: a difusão dessa nova vulgata planetária, da qual estão notadamente ausentes capitalismo, classe, exploração, dominação, desigualdade e tantos vocábulos decisivamente revogados sob o pretexto de obsolescência ou de presumida impertinência, é produto de um imperialismo apropriadamente simbólico. Então, me parece isso importante que Bourdieu e Lacan dizem, porque, de fato, o que é o núcleo fundante daquilo que foi caracterizado por autores como Frederick Jameson, que talvez seja o autor que mais trabalhou essa questão do pós-modernismo, vários livros, um deles fantástico, chama Pós-Modernismo, a Cultura do Capitalismo Tardio, mas também Harvey, na condição pós-moderna, para tentar entender o capitalismo tardio, ou seja, esse capitalismo tanto do Jameson quanto do Harvey, que já esgotou todas as suas potencialidades minimamente civilizatórias que ele poderia ter. Então, na verdade, o pós-modernismo é, no campo do conhecimento, no campo da ciência, a relativização da verdade. Ou seja, nega-se estrutura de poder, nega-se uma verdade histórica dos fatos, como bem chamava a atenção o Edgar, e dos eventos históricos. Portanto, negam a verdade, a possibilidade de uma verdade na história, né? E isto vai reverberar, portanto, num relativismo quase absoluto do que seja o que é real e o que é absolutamente relativizado. Eu diria, né, que quem sintetiza isto e de forma numa frase é o historiador Eric Hobsbawm, né, que diz que vivemos um insuportável presentismo. E ele relaciona isso exatamente à lógica da mercadoria. Ela tem que apresentar novas faces a cada momento. Ou a lógica hoje da hiperinformação, como dizia Edgar, que é muitas vezes mais desconhecimento do que conhecimento. A Bandeirante tem, em 20 segundos, tudo pode mudar.
Obviamente que isso é uma negação do que é o real, é uma estratégia de dizer que você tem que estar com a última informação, o que significa, muitas vezes, menos conhecimento. Ou seja, a pós-modernidade vai nos conduzindo, né, à ideia de que não existe um núcleo de verdade, mas a verdade está de acordo com a narrativa de quem a faz. Eu acho que este é um primeiro aspecto da gênese, que aí vem a questão da pós-verdade, que também se liga ao fim dos paradigmas, ao fim da história, né? Como a realidade histórica tivesse fim, né? Eu gosto muito da questão colocada por uma italiana, uma cientista social italiana, Paola Manacorda, que ela vai falar o seguinte, que os referenciais teóricos não perdem o seu valor porque são velhos, mas perdem seu valor quando perdem a capacidade de captar, de explicitar o que está subjacente ao processo histórico em todos os campos da vida. Ou seja, a gente poderia dizer que todos os paradigmas estão em crise, inclusive o paradigma liberal. E aí vem o neoliberal, né? O neo, o pós, exatamente são todas indicações da impaciência de saturar, como diria Francisco de Oliveira, saturar as categorias de historicidade. Então, nós caímos num relativismo, né? Em que, quando um ministro da Educação, por exemplo, os três ministros que permaneceram, um sequer permaneceu no cargo por mais de uma semana, e hoje li na imprensa que este já está caindo também, mas os três ministros, indo na lógica do que o capitão, sem farda, mas subordinado, Guedes, da economia, chama todo o tempo a atenção de que nós temos que construir uma sociedade na meritocracia. Isso é reverberado no campo de educação por esses ministros quando falam das políticas de inclusão de negros, pobres, enfim, as políticas de cotas, as políticas de atendimento diferenciado a ribeirinhos, comunidades indígenas, quilombolas, e foi uma grande política, eu diria, desenvolvida ao longo dos governos do presidente Lula e Dilma. E aqui estou falando isso não como alguém que seja filiado ao partido, eu não sou filiado ao PT, mas como alguém que queira reconhecer este avanço. Então, quando o ministro atual diz, olha, os pobres até podem sonhar com universidade, mas não é desejável. Ou quando o ministro primeiro da Educação lá falou, diz, olha, a universidade é para os mais competentes. E, portanto, isto passa a ter um valor, porque é isto que, como dizia o Edgar, se dissemina na sociedade pela grande mídia, é esta seleção que se coloca, passa a ter o mesmo valor do que o pesquisador que, por 10, 15, 20 anos, com dados, tenta mostrar como agora que os 50 milhões de brasileiros que o IBGE nos disse a semana passada, que vivem na linha da pobreza, com R$ 487 por mês, por família, e 13 milhões e 500 mil em miséria absoluta, fome endêmica, risco de morte, está nos dizendo que estes sujeitos têm a mesma democracia de informação, de internet, por exemplo, tem o mesmo espaço para os seus filhos, livros, orientação de seus pais, quando existe, porque a maior parte dessas famílias, a mãe ou a avó é chefe de família, querem nos convencer, então, que, comparando os nossos filhos, eu diria, filhos de classe média, com estas crianças, nossos filhos têm mérito, deles não. Este é um aspecto, digamos,
eu creio que está sendo absolutamente o tempo todo martelado entre nós. Mas há outro elemento, e este referido ao que o Edgar chamava atenção, e muito bem, a questão das redes sociais. Ainda quando a gente podia estar presente fisicamente, eu fui fazer uma conferência no interior do Paraná. E quem me deu carona entre o aeroporto e a universidade foi um professor que pesquisa agrotóxicos há 35 anos. Diz, Gaudêncio, é um drama, porque a minha conclusão do envenenamento dos alimentos e cada vez mais com agrotóxicos mais destrutivos vale menos hoje, ou vale quanto o cara que entra numa rede social e diz, não, esse é um vermelho, esse é um petralha que quer atrapalhar o agronegócio. Eu creio que era disto também que o Edgar nos chamava a atenção. Então, creio que, na verdade, a questão do pós-modernismo e a questão da pós-verdade liga-se exatamente à forma daquilo que Fredric Jameson nos fala no livro Pós-Modernismo, a cultura do capitalismo tardio, e os seus efeitos no campo da economia, da política, da cultura e dos sujeitos fragmentados, né? E, portanto, é a resposta do próprio capitalismo à sua crise e, portanto, a disseminar a sua ideologia, e aqui no sentido forte de ideologia, como tentar mostrar a verdade parcial de uma classe ou de um grupo como verdade universal, e, portanto, sedimentar a nova desordem mundial. E é aí que eu faria uma ligação, e eu gostaria muito, depois de ouvir os colegas, o Edgar e os colegas que nos acompanham, vi aqui nos comentários, vários colegas daqui da universidade, professores, colegas e alunos nos acompanhando para debater isso. Eu creio que a fake news, que o Edgar chamava, em tempos bons, mentira, né, e difamação, hoje, eu diria que é a arma da propaganda e da manipulação política da extrema-direita, sobretudo. E ali, sim, a gente pode ver que foi mencionado aqui o que foi a eleição americana e quantas mentiras o Trump disse ao longo do seu mandato e na campanha, né? E mesmo agora, nós somos uma sociedade da cópia, dizia Caio Prado Júnior, e mimética. E o subordinado e acólito de Trump foi a televisão logo depois, a rede social logo depois da eleição agora, dizendo que, desconfiando da lisura das eleições, porque o sistema é suspeito. Portanto, produz-se mentiras, né? E mediante a tecnologia apropriada privadamente, com superprocessadores, se divulga milhões de mensagens, milhões de mentiras a públicos específicos, como nós podemos ler no texto muito interessante, Geopolítica da Pós-Verdade e das Fake News, em Poder Mediático e Disputas Ideológicas, do Denis de Moraes, editora Consequência. Mostra como se produziu a eleição de Trump e de Bolsonaro, e como se conduziu também a Inglaterra a sair da comunidade comum europeia, né? É interessante, eu vi 2 documentários que vocês devem ter visto, muito interessantes nesse sentido, né? Privacidade Hackeada, de Karen Eimer e de Jane Naujaim, muito interessante, porque fala exatamente da manipulação da eleição do Trump e, sobretudo, a manipulação da saída da Inglaterra, e também fala das eleições brasileiras do atual presidente. E o dilema das redes,
de Joff Orlovsky. Eita, nome complicado, mas não é uma vodka, não. Então, eu acho que nos dá uma ideia que isto é algo muito relacionado àquilo que o James fala do pós-modernismo, a cultura do capitalismo tardio, e como o capitalismo hoje só pode se manter, só pode prosperar, como nos lembra Noam Chomsky, grande também crítico das formas de manipulação da mídia, como o capitalismo hoje só pode se manter pelo medo e a violência. E eu acho que esse é um outro ingrediente que a gente vê, tanto nos Estados Unidos, do caráter ostensivo armado. E aqui no Brasil, na pré-eleição, nos dias que antecederam a eleição, no Rio de Janeiro havia grupos armados que faziam como que fossem soldados marchando nas ruas e muita gente agredindo o fato da pessoa ser negra, etc. Então, há uma pedagogia do medo e que está relacionada muito, veja aqui no Brasil, aquilo que é a escola sem partido, ou a escola do partido neofascista, que a gente poderia dizer, justamente os filhos do presidente que protagonizaram isto para que isto fosse transformado em lei. E eu acho que o Edgar chamou atenção para uma coisa importantíssima que nós temos que aprender e nos dar conta. É de que, independentemente de que essas figuras, como agora Trump foi rechaçado, e esperemos que aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro seja rechaçado quem aporcalha a religião e quem aporcalha a nação e a bandeira brasileira, mas isto não significa que se eliminou exatamente o conjunto de 30% do Brasil, 25%, daqueles que não trabalham com conhecimento, não trabalham com a informação sequer, trabalham com a mentira e a crença. Então, acho que esse é um dado extremamente importante para nós, educadores, pensarmos, e também o campo crítico nosso sair daquilo que o Jameson diz, que até muitas vezes os marxistas caíram muito na trampa do X e Y, da antinomia, do bem e do mal. E é isto, eu acho, que tem a ver, e eu não me aventuro a avançar mais que isso que o Edgar e a Cláudia vão nos tratar, a Cláudia vai tratar do ponto de vista do cancelamento, pelo que dialoguei um pouco antes com ela. Então, X é X, Y é Y. Na verdade, a realidade histórica é, ao mesmo tempo, X e Y. E eu acho que isto é um dado importante para o debate político, inclusive. E, finalmente, se tempo ainda tenho, e creio que tenho alguns minutos... 5 minutos, professor. Obrigado, Alexandre. As implicações pedagógicas e o nosso papel como professor no plano da resistência ativa, né? E, uma vez mais, o Edgar facilita meu caminho, né? Primeiramente, longe de sermos contra a tecnologia. A questão não é contra ou a favor da tecnologia. Eu sempre repito uma síntese do dicionário de economia marxista que chama atenção exatamente, do Botmore, que chama atenção sobre a concepção de tecnologia. E vai dizer o seguinte: tecnologia, quando utilizada como valor de uso, é extensão de membros e sentidos humanos. E, portanto, tecnologia é algo desejável na construção das sociedades socialistas. O socialismo implica a luta de diminuir, desprivatizar a ciência, a técnica e a tecnologia, para que o tempo de trabalho necessário a responder às necessidades básicas
sociais, culturais de um tempo histórico, seja abreviado e as pessoas possam criar, possam utilizar o tempo de fruição, o tempo livre. Eu acho que essa discussão, portanto, nós não podemos cair na armadilha de ser contra ou a favor da tecnologia. O grande problema, e aí sim que nós temos que combater, é a apropriação privada da tecnologia que se volta contra a grande maioria das pessoas, desempregando, subempregando, etc. Mas não é da natureza da tecnologia, é da forma social, até de sua produção, às vezes, e do seu uso. Ontem eu levei um susto quando fui comprar o remédio compulsório que o meu cardiologista me dá para que eu não possa sofrer ali algo em termos cardiológicos, por conta de uma febrilização que tenho, que apareceu aí pelas tantas dos anos. É um remedinho que é 28 comprimidos, mas que ele custa por mês R$280. 28 comprimidos. E mais um complemento com mais 80, 90, R$300 por mês. Pois isso faz quase o ganho de 50 milhões de brasileiros como renda do mês. Mas isso não é o mais caro. Tem remédios aí, remédios a ciência tem, para câncer, para N coisas. E agora vai aparecer ali a vacina, também está na lógica do comércio, boa parte delas, ou a maior parte delas. Então, o problema é que a ciência, que um bem que vem lá desde os primevos, que foram pela experiência criando novas técnicas, não há uma lógica, só ciência, tecnologia e técnica. Os seres humanos, como nos mostra Carlos Paris, também foram motivando ciência, tecnologia a partir da sua experiência, né? Então, nós temos que lutar para desprivatizar a ciência. E por isso, só uma questão, e aí finalizo, qual é a grande arma, porque o Edgar já mencionou isso, desses grupos privados? É uma dupla arma. Uma dupla que, no sentido da estandartização, é transformar todos os alunos como fossem peças de automóvel ou garrafas de Coca-Cola. Em nome do quê? Em nome de não só privatizar, mas de ter lucros em cima disso. O Luiz Carlos de Freitas tem no seu blog um texto, Ensino Híbrido, a forma de idiotizar. E por isso concordo plenamente com o Edgar, que a nossa luta pós-pandemia, e quando tivermos uma vacina, é voltar no olho, no abraço, etc. E por quê? E aí a implicação final que eu gostaria de trazer aqui aos colegas. Eu tive a felicidade e o desafio, ao mesmo tempo, de fazer um prefácio da segunda edição de um livro de Florestan Fernandes, o grande batalhador para a educação, e o cara que nos dá a base para entender o conservadorismo, o moralismo, a violência, o DNA escravocrata e colonizador da classe dominante, que se mantém por golpes e por diferentes formas de dominação. O Florestan fez pequenos textos de 85, quando nós estávamos em processo da Constituinte, até 89. Portanto, ele, como deputado constituinte, acompanhou todo o debate sobre o capítulo da ordem social e econômica, enfim, e onde a educação estava presente. E ele diz que saiu da Constituição entendendo que a educação ainda era uma realidade de segunda ou terceira categoria. E dizia que, então, para ele, um dos problemas chaves, se não o maior, era o problema da educação, mas não de qualquer educação. Ele diz: a pedagogia volta a ser o centro do dilema. Mas para isso nós temos que fazer um acerto de contas com o passado e uma perspectiva de futuro, e colocar o horizonte da educação nos interesses e nas necessidades do trabalhador produtivo, dos excluídos. E aí nós, como professores, temos um duplo papel de cientistas, pesquisadores, nos formamos para isso, e de
educadores, coisa que, de fato, neste momento no Brasil, mas não nesse momento, desde a década de 90, sobretudo nas políticas neoliberais, e depois agora, depois do golpe de 16, né, a contra-reforma do ensino médio, a crítica à filosofia, sociologia, história, comunicação, arte, etc., na educação, o núcleo esquálito de disciplinas centrais das BCCNs, das BNCCs, confluem para isto, né? Confluem que querem separar o educar e o educar na linha da estandarização, de ensinar na linha da estandarização do educar. E aí o Florestan diz o seguinte: nós, como professores, o nosso grande papel é estimular desde a criança, e ele fala disso dele, que foi estimulado aos 6 anos, lá na casa onde a mãe empregada doméstica trabalhava, com os livros, estimulá-los a ler, estimulá-los a debater, estimulá-los a curiosidade, a não copiar só, portanto, a se tornarem sujeitos autônomos, leitores do mundo, como dizia Paulo Freire. Mas este é um papel fundamental, mas o outro tão fundamental é o papel do professor como formador do eu desse aluno, formador da personalidade. E isso ele diz a formação política desse jovem. Política no sentido do que o conhecimento e a tua atitude de como você se comporta na sociedade, como você analisa a sociedade, é um elemento de politização desse jovem. Eu creio que este é o grande desafio e que esse simpósio nos traz aqui esse debate tão interessante e tão instigante, e eu também estou disposto a dialogar com os colegas de mesa e com os colegas que nos acompanham. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela contribuição. E antes de passar a palavra à colega Cláudia, gostaria de lembrar a todos que assistem à apresentação que é possível fazer perguntas, deixar comentários, é só nos enviar, que ao final das falas nós vamos passar aos professores que estão compondo a mesa. Agora, com a palavra, a professora Cláudia Cristina dos Santos Andrade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e todos. Eu vou me acompanhar por um texto, para não me perder nem no tempo e nem nas ideias. São muitas as informações e as reflexões que essa mesa nos traz. Começo a minha fala lamentando profundamente a tragédia que estamos vivendo, com mais de 160 mil mortes, não só pelo coronavírus, mas principalmente pela incompetência e desumanidade que assola este governo no Brasil. Solidarizo-me com as famílias e, para materializar este lamento, volto meu coração para o querido professor Marcelo Biar, um dos mais dialógicos que conheci, meu amigo, e meu tio, José Valdemir, outro grande amigo, que se foram nesta onda catastrófica. Saúdo os organizadores deste evento. Hoje, especialmente, eu quero mandar um abraço grande para a professora Marcela, que está se desdobrando carinhosamente no suporte às oficinas que estão sendo oferecidas para as crianças do ensino fundamental e para os adolescentes do Fundamental 2 e ensino médio. Saúdo também os professores que participam desta mesa. O professor Edgar Rebouças, a quem tive o prazer de conhecer recentemente pelos seus textos, e hoje, com muito prazer, consegui ouvir aqui, de uma forma um pouquinho mais próxima, nesse espaço. E esse professor, que marcou minha trajetória acadêmica, contribuindo fortemente com muitas das ideias que me são caras, professor Gaudêncio Frigoto, de quem eu tive prazer de ser aluna como mestranda do programa de pós-graduação lá na UF, 1997, professor. E tentou me fazer entender como Marx explica esse mundo, como a economia é preponderante nas relações. E o conceito que eu guardo até hoje é o conceito de unilateralidade, que eu pretendo retomar um pouquinho no final dessa fala.
Vou pedir para o Caian colocar a apresentação, porque eu trago algumas imagens com as quais eu quero dialogar aqui com vocês. A ideia dessa mesa partiu de inquietações que me mobilizam desde o tempo em que fui aluna do professor Frigoto. A produção discursiva fortemente marcada pela opressão econômica, assunto abordado pelo professor Rebouças quando ele analisa a concentração dos equipamentos de comunicação nas mãos de uns poucos. As perguntas são muitas e angustiantes e foram potencializadas a partir do duro golpe que a democracia brasileira sofreu em 2016. Como fomos tão manipulados? Como se dá essa construção de discursos de ódio anticientificistas? Muitas vezes falseados, como disse aqui belamente, né, de uma forma muito clara, o professor Rebouças e o professor Frigoto, falseados por interesses econômicos. E como a escola se coloca em face dessas mentiras, da pós-verdade e da cultura do cancelamento, para citar alguma das produções discursivas impulsionadas nesse tal mundo virtual. Assim, busco hoje trazer algumas reflexões sobre estes temas, em forma de questionamentos, dúvidas e provocações. Falo do campo da linguagem e com os pés nas salas de aula. O foco dessa provocação é a chamada cultura do cancelamento, que penso a partir do conceito de discurso, com base nas ideias desenvolvidas pelos teóricos do chamado Círculo de Bakhtin, refletindo sobre os diferentes sentidos possíveis de serem construídos a partir do termo cancelar. Trago para o debate as vozes de Saramago, Muniz Sodré e Paulo Freire, especialmente. Começo com Saramago e seu famoso alerta, posto no livro Ensaio sobre a Cegueira. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. A cegueira, imaginada por Saramago, se traduz em uma avalanche de informações recebidas por cada um de nós em nossos dispositivos eletrônicos. Porém, não surgem aleatoriamente e nem se tornam agenda, né, como Rebouças falou, espontaneamente. Por trás dos assuntos do dia, dos trend topics, as famosas hashtags que norteiam os noticiários, existem escolhas por parte dos produtores da programação que encontramos nas mídias. E ainda há também os algoritmos, o professor Frigoto lembrou isso, que nos colocam em contato com os mesmos discursos, produzindo o que se tem chamado de bolha discursiva. Difícil, né? De ser quebrada, de ser furada. A TV tem papel importante, quiçá central, pois ela age como amplificadora, refletindo e refratando o que pesca nas redes, com intenção, pois há interesses econômicos por trás dessa pescaria. A imagem escolhida para falar disso, né, mostra um acontecimento cotidiano para nós, professores, quando compartilhamos as nossas telas, nas apresentações, nas aulas, né, nos debates. E, no primeiro momento, nós vemos o infinito. Usando essa imagem como metáfora da bolha, podemos dizer que estamos lendo, vai se reproduzindo infinitamente, só que cria um poço, para usar o título do filme. E assim as pessoas interpretam fatos e textos de formas diferentes, a partir dessa visão, desse poço, que vai sendo discursos que vão sendo infinitamente repetidos em suas páginas pessoais, a partir das sugestões automáticas geradas pelos tais algoritmos. E que isso tem a ver com a cultura do cancelamento. Esse cancelamento se faz a partir de movimentos virtuais, propondo cancelar alguém,
em geral por uma atitude ou opinião inadequada. O cancelado costuma sofrer sanções, como perda de contratos, financiamentos, em caso de pessoas menos abastadas, amigos virtuais e até mesmo seu emprego, seu sustento. Uma situação que movimentou a opinião pública internacional foi o caso do americano Emmanuel Kaffert, que foi cancelado após ter sido filmado fazendo um sinal que foi interpretado como um símbolo dos supremacistas brancos. Segundo ele, não havia nenhuma relação, ele estava esticando seus dedos, mas a divulgação dessa filmagem o fez perder o emprego dos sonhos. No Brasil também tivemos casos conhecidos, como o da blogueira chamada de influencer digital Gabriela Pugliese, que perdeu contratos e centenas de milhares de seguidores por ter feito uma festa desdenhando da catástrofe que nós vivemos. Essa imagem que eu trago agora é de um episódio do episódio Natal do seriado Black Mirror, em que uma pessoa pode bloquear outra, não sendo mais possível ser vista ou vê-la, ouvi-la ou ser ouvida. Ou seja, toda possibilidade de escuta é impedida. Tal situação crescente de bloqueio da discussão e do diálogo fez com que um grupo de intelectuais do campo progressista escrevesse uma carta aberta, publicada na revista Hackers Magazine, criticando o crescente clima de intolerância que se faz no interior das forças progressistas. Vamos ouvi-los. A maneira de derrotar mais ideias é pela exposição, pelo argumento e pela persuasão, e não pela tentativa de silenciá-las ou apagá-las. Falta um acento aí, gente, desculpa. Por outro lado, a mobilização virtual dá abertura para a construção de outros discursos. E até, né, como o professor Rebouças falou, para bloquear aquilo que nos faz desumanos, nos leva para outro patamar civilizatório, que não é mais tolerado nos dias de hoje. Tem sido importante denunciar as páginas e os blogs que produzem desinformação, mentira, propagando o discurso de ódio, fazer essa denúncia aos seus financiadores, normalmente empresas que monetizam essas páginas através dos anúncios. O movimento Sleep Giantes é um bom exemplo disso. No mundo virtual, então, do qual nós estamos falando, utilizando aqui a expressão do Muniz Sodré, né, BIOS virtual, cancelamento é uma forma de pressão, parte de um embate de narrativas. Mas não podemos dizer, como o professor Rebouças falou, que isso seja uma novidade na sociedade. A partir da ideia de que cancelar é tornar invisível ou menos visível, podemos afirmar que as práticas de cancelamento sempre existiram nas sociedades, até porque vivemos em um mundo estruturalmente excludente, em que as ideias de tortura, morte e silenciamento aqui no Brasil passaram a ser toleradas, ou sempre foram, em que 115 tiros em um carro de uma família não produz um levante social, em que para um menino mal vestido não há permissão para andar dentro do shopping. Aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, muitas pessoas perdem suas vidas, já perderam, em linchamentos reais e ações de execução, que se dão até mesmo por parte de representantes do poder público. Como disse o professor Rebouças, os cancelamentos que os meios de comunicação sempre fizeram. Não podemos negar que a aderência aos movimentos de protesto nas redes revela uma força. Porém, como me lembra muito bem o professor Frigoto, não muda a estrutura social. Não há mudança de paradigma, lembrando da lição do professor, em uma sociedade que mantém a estrutura de dominação do capital. Esse tempo imediato em que circulam os cancelamentos, em que rapidamente, né, hashtags aparecem, surgem, viram trend topics, né, ele precisa ser pensado por nós. Para Muniz Sodré, essa economia de tempo, né, esse pouco tempo que se usa para fazer essas coisas, é potencializada. Essa é a questão do BIOS virtual.
numa escala sem precedentes pela tecnologia eletrônica. As informações circulam com uma rapidez impensada de um supersônico e, paradoxalmente, tem nos levado para dentro de nossas cavernas. Outra metáfora que pego de empréstimo a Saramago. E quais são as possibilidades que temos como educadores para contribuir com a produção de outros discursos, narrativas mais humanas, mais libertadoras, mais críticas? Então, eu trago algumas reflexões. O ato de educar é um ato dialógico. A escola é um lugar privilegiado para se criar oportunidades de construção, lugar capaz de produzir leitura crítica, olhar desconfiado, reflexivo, ação criativa e criadora. E para que possamos nos opor ao discurso desumanizante, podemos pensar em oposição ao imediatismo, a produção de um tempo para a formação de experiências. O tempo de ler com os nossos alunos, o tempo de pensar sobre os acontecimentos cotidianos, usar tempos escolares para reflexão, menos para transmissão de conteúdos e provas e verdades únicas, não no sentido, né, que o professor traz, né, mas no sentido de crenças que precisam ser desmotivadas, e para isso é preciso ter tempo. Não a correria de que tem que haver milhões de informações a serem transmitidas aos nossos alunos e que eles precisam reproduzir como se fossem papagaios, né? A tal educação bancária que ainda persiste no nosso mundo, né? E que foi denunciada lá por Paulo Freire. Em oposição a esse excesso de informações impensado, o chamado à reflexão constante. Em oposição à adesão irrefletida às hashtags, faltou a crase ali, gente, desculpa. O diálogo. E aí, pensando o diálogo a partir do que nos diz Paulo Freire, né? O diálogo, na verdade, não pode ser responsabilizado pelo uso distorcido que dele se faça, por sua pura imitação ou por sua caricatura. O diálogo não pode converter-se num bate-papo desobrigado que marche ao gosto do acaso entre professor ou professora e educandos. Diálogo é escuta, é ouvir, é conhecer e reconhecer a cultura e as vozes que se colocam dentro das nossas salas de aula. Escuta é compreensão, é estabelecer relação sincera entre as experiências dos estudantes e o fazer pedagógico. Quem sabe, né? Assim, nós conseguimos, pelo menos, que nossos estudantes respirem antes de curtir e compartilhar. Em nome da organização do evento, eu agradeço aos professores aqui presentes, né? Professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a professora Cláudia Cristina dos Santos Andrade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E agradeço também a todos que acompanharam até agora essa reflexão. Obrigado realmente a todos por esse momento de debate, de conversa e de reflexão tão importante para a nossa sociedade. Então, desejo a todos uma boa tarde e até a próxima. Até mais.